Agora, nós vamos continuar aqui hoje com a NutriChef Elaine Araújo, a nossa conversa e, ao mesmo tempo, as dicas através desse pão que você escolheu para hoje. Exatamente. Então, esse é um pão integral que eu vou usar orégano aqui, mas durante a receita a gente vai falar, você pode usar outras ervas, você pode usar um manjericão, você pode usar uma erva da sua preferência, tá? Secas ou frescas, não faz diferença? Secas ou frescas, tá? O orégano, geralmente, eu gosto mais dele seco, né? Ele fica mais com o manjericão fresco, ele fica delicioso. Então, eu quero já dar algumas dicas. Muita gente tem uma dificuldade quando vai fazer pão. Ah, mas o meu pão nunca dá certo, ou a minha receita às vezes não dá certo. Então, aqui vai uma dica muito primária, mas eu vejo que muita gente corre esse erro, né? Ó, gente, aqui tem uma xícara de leite, certo? Dá para eu empilhar leite aqui? Então, também eu não posso empilhar farinha, eu não posso empilhar açúcar, eu não posso... Nenhuma preparação, eu tô falando de um pão aqui, mas... Qualquer que seja a preparação, bolo, torta, os ingredientes, as medidas, elas têm que ser rasas, tá? Então aqui, ó, para nossa receita que tá passando aí para as nossas amigas, ó, vai aqui o fermento, então pode ser um tablete. Sachê inteiro? Na verdade são 10 gramas, é aquele sachêzinho ou aquele tabletinho, muitas vezes a pessoa compra aquele tablete que é refrigerado, tá? Então aquele lá tem que ser 30 gramas? Aquele é um daquele, tá? O açúcar, então aqui são 2 colheres de chá e eu venho aqui com o leite. Tem que estar morno ou não? Então, a receita até pede morno, por exemplo, hoje, como estava bem frio, né, de manhã em casa, eu até coloquei, assim, gente, eu tenho até medo de falar o morno, mas o morno é assim, mais para frio do que para quente. Por quê? O fermento biológico, eles vão pensar, são bichinhos. Se eu coloco leite de morno para quente, eu mato os bichinhos. Então muita gente fala, eu coloquei, mas não cresceu, porque você matou os bichinhos. Então ela tem que ser assim, como diziam os antigos, quebrar o gelo só, tá? É banhinho de bebê? É, banho de bebê. Inclusive as padarias hoje, elas fazem pão com água gelada. Porque você não acha que toda hora eles fazem massa de pão, eles fazem uma massa de pão de manhã com água gelada e na medida colocam numa fermentadora, na medida em que há necessidade, para poder assar, tá? Então aqui, ó, esse primeiro passo, então tem o fermento, o açúcar e o leite. E eu já vou entrar, como eu tô com o meu pão pronto aqui, eu já posso entrar com os demais ingredientes então, ó. A receita pede óleo ou azeite. Gente, o azeite... Eu não preciso esperar, então, ele fermentar. Não, aqui não, tá? Esse fermento, o granulado, ele é mais instantâneo, tá? Eu posso continuar. Gente, olha, eu tô colocando azeite ao invés do óleo, mas se você quiser na sua casa usar o óleo, eu brinco, a amizade é a mesma, tá? Lógico que o azeite fica mais gostoso, né? Com certeza. Como diz, é uma covardia. Então, eu tô colocando aqui o azeite, tá certo? O sal, tá? Sal é outra coisa que a gente não deve abusar muito, né? Que a gente tem que sempre ter cuidado. Esse pão, ele vai um copo de iogurte, tá certo? Um copo de iogurte natural. E como a gente tá falando, né, de colesterol, você pode usar o leite desnatado e o iogurte desnatado, tá certo? Ok. Que faz também uma grande diferença. Já vou colocar o orégano, vai tudo junto. E aqui, gente, eu tenho uma xícara e meia da farinha de trigo integral. Trigo integral é um trava-língua, né? É a trigo integral, que eu já medi. E aí eu deixei para medir a farinha, como diz o povo, a farinha branca, né? A farinha comum, para vocês verem exatamente isso, ó. Eu coloquei uma xícara de leite aqui. Eu vou colocar essa xícara de farinha, minha gente? Claro que não. Então, deixei aqui uma faca. Então, essa farinha, ela já está peneirada. Peneirar os sólidos, ele faz com que essa preparação fique mais leve, tá certo? Ó, então, uma xícara e a segunda xícara também. Então, eu nunca... E também assim, ó, para caber mais. Para poder caber mais. Jamais, né? Então, assim, peneira e já pega a farinha. Como eu falei, se for um bolo, o açúcar também vai na mesma pegada, o chocolate, enfim, tá bom? Eu costumo inverter, eu coloco
menos farinha branca e mais farinha integral. Para essa sua receita faz diferença? Então, ou poderia? Poderia, é o que acontece. Muitas vezes a pessoa fala assim, pode fazer só com a integral? Até pode, mas ele demora mais para crescer, ele tem uma outra performance, né? Então, mas o sabor fica muito bom. Gente, e eu preciso tirar uma dúvida com você também, Elaine. Que na hora que eu estava falando do fermento, existe um consenso de que um sachêzinho de 10 gramas é equivalente a 30 gramas daquele do tablete. Aí eu não sei quanto, não me lembro quanto pesa cada tablete. Mas você falou assim que pode ser ou um tablete ou um sachê. Para esse pão não tem problema. Para esse pão, porque o que acontece? A relação quando você pega esse fermento, diz assim, como chama? 10 gramas corresponde a um tablete. Então, cada marca, eu acho também que tem essa relação. Aqui, gente, eu coloquei, para vocês terem ideia, nem precisa pensar muito, nem precisa pesar. Uma colher de sopa rasa desse fermento granulado, que é exatamente 10 gramas, tá bom? Aqui, ó, que é o fermentinho, né, granulado, tá? Aí, gente, olha aqui. Esse é um pão que ninguém vai sovar na mão. A massa, como você disse, a sua é mole. É grudenta. É grudenta, então... E eu até acho graça, porque tem gente que tem, como disse, a gastura, não quero pôr a mão na massa. Esse pão é perfeito. Aí vem uma dica, né, gente? Quando a gente faz o pão, por exemplo, uma preparação que a massa é mole, então a gente unta com manteiga e depois polvilha farinha de rosca. Porque a farinha de trigo, muitas vezes, ela quase que incorpora na massa. E às vezes ele demora mais para soltar. Então, toda vez que você tem uma massa muito mole, use a farinha de rosca para polvilhar, tá bom? Aqui, veio até... Ok. Ó, aproveitar para mandar um beijo aí para Fabi Babi, tá desejando boa tarde. A Cirlei Celtron, lá de Araras. Um beijo. Ela falou que ela já está assistindo o programa que ela adora. Eu também gosto do que você gosta. A Nancy Chelequim, sempre conosco também. Boa tarde. Theo Pedroso, um abraço, Theo, Deus abençoe você. A Júlia Ramos, boa tarde. Tomo remédio para colesterol. Procuro sempre evitar muitas coisas. Uma coisa que não estou conseguindo fazer, que é exercícios. Não estou conseguindo. Oh, meu Deus. Então, a gente vai continuar dando dica de exercícios aqui, viu, Júlia? A Dalgisa Gonçalves Ferreira desejando boa tarde. Elaine Uric, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, colocando boa tarde para você, Rita Maria, e a chefe Elaine. Boa tarde. Faço pão integral há anos, mas agora tenho um pouco de colesterol. E a doutora falou para não comer gorduras em geral. E a farinha não é o vilão nesse caso. Não, né? Não. Pelo contrário. Se for pão integral, melhor ainda, né? Sim. A Jéssica Campos, boa tarde, Rita Maria. Carla Fogliene. Gente, tem uma pessoa que faz pão maravilhoso, é a Carla Fogliene. Ela colocou assim, oi Rita, boa tarde, friozinho em Sampa. E eu me aquecendo com esse amor de programa. Olha que delícia, Elaine. Que lindinha. Adoro receita de pães, estou ligadinha aqui, anotando tudo para fazer. Vou fazer, claro. Obrigado por tanto aprendizado. Demais. E a Márcia Bárbara, que também está sempre conosco, colocou aqui, boa tarde, Rita Maria, e a todos da equipe magnífica. Meus três mosqueteiros, aí ó, equipe magnífica. Fora o pessoal que está no Switcher, né? Do Mulher.com e convidados que fazem esse programa acontecer com toda a excelência. Hoje temos pãozinho da tarde da chefe Elaine. Que delícia, Elaine. Delícia, né? A Carla Fogliene, acho que ela fez uma dúvida, né? Que não precisa sovar, então. Não precisa. Nem com a colher. Essa aqui misturou, pá, tá do jeito. Olha que prático. Não precisa. E esse daqui, eu falo que eu faço há muitos e muitos anos, de quando eu dava aula pela Nestlé. E a gente coloca queijo, orégano. E quando eu tava assando, meus filhos falavam, ai mãe, você tá fazendo aquele pão pizza? Porque tinha um aroma de orégano e queijo, eles viram. E ficou o apelido, né? É um pão integral, pão pizza. Aqui eu tenho uma mistura de gergelim branco e
e pretinho, tá? A gente pode polvilhar quando vai assar, mas aqui só para vocês verem, então eu polvilho aqui em cima. Gergelim, outros grãos, né, que você pode incluir na sua dieta, fazem também, ajudam a reduzir o colesterol. Lógico, né, Rita? Não adianta comer grãos, leguminosas e depois comer batata frita todo dia, né, gente? Então, é assim, é uma... Posso contar uma coisa engraçada pra você? Pode. Aí, esses dias tava com fome, não tinha dado tempo de almoçar para vir pro programa, e eu falei para uma pessoa aqui, liga lá na lanchonete e pergunta se eles têm alguma coisa saudável. Vocês precisavam de ver a cara de uma das funcionárias aqui, né? Não sei se... eu vou falar, a Bia. A Bia falou assim, falando ao telefone assim, tá, uma comida saudável, batata frita. Eu acho melhor se eu falar com ela, me entregou o telefone, porque eu falei, gente, o que ele tinha de mais saudável era batata frita. Pensa. Ou seja, imagine, né? Aí, às vezes a gente não tem a opção, tá comendo fora. Sim. Então aí a gente volta na exceção, não na regra, né? Exato, porque, por exemplo, eu atendo, faço o meu trabalho pelo Brasil. Já tive no Amazonas, já tive Maranhão. Então, às vezes você está viajando, você para num lugar, você não tem opção. Então, você diz, bom, hoje eu vou comer arroz e uma salada, e uma carne, um frango, enfim. Como diz, literalmente para não morrer de fome. Mas não é o seu dia a dia, não é o seu hábito e não é aquilo que você vai dar para sua família diariamente, né? E, gente, eu falei agora rapidamente, mas é importante incluir leguminosas. Leguminosas são as famosas, né? Grão de bico, lentilha, feijão, soja. Então, isso as também... vagens, né? As vagens, né? Então, são alimentos que também contribuem para você ter... Vai manter o seu colesterol sob controle, tá bom? A Gláucia Coutinho colocou aqui, amo pão integral, desejando boa tarde. Ela colocou assim, e mais pra baixo ela colocou, amo pão integral. Ai, que delícia. Ela repetiu, ou seja, reforçou. Eu também amo, viu, Gláucia? A Márcia Bárbara colocou assim, Rita Maria, eu fiz o bolo de Santo Antônio, deu certinho, que foi o bolo que nós fizemos no dia 4 de agosto, que é o dia do padre. Aí o padre Diego veio ensinar o bolo de Santo Antônio. Que legal. E ela fez e deu certinho, legal. Que delícia. E ela colocou assim, o próximo será esse pão lindo e gostoso. Pode fazer, pode me marcar nas redes sociais, isso, hein? marca Tô de olho em a NutriChef Elaine. A Osana Maestrello Perecim colocou boa tarde. Que pena que vai farinha branca nesse pão. Bom, a gente fez o comentário, você pode diminuir a farinha branca e colocar mais integral. Mas o legal de você colocar um pouquinho de farinha branca é que ajuda o fermento a agir melhor, né? Sim. E também ajuda ele, vamos lá, ele ficar um pouco mais leve. Dá para fazer só que integral? Dá, mas ele vai ficar um pouco mais pesado, entendeu? E aí, assim, quando a gente está falando de hábito, começa a apresentar para sua família opções saudáveis aos poucos, não queira chegar com pão, né? Pesadão, não, e modificar toda a alimentação de hoje para amanhã. É uma construção isso, né, Rita? Eu vou ser sincera, Elaine. Quando eu aprendi a fazer alimentação integral com o Dr. Sidney Federman, quem é do começo do Mulher.com, da primeira fase, quando eu comecei, eu recebia sempre o Dr. Sidney Federman aqui, ele batia nessa tecla arroz integral, né, açúcar mascavo, demerara, e ele, na farinha de trigo integral, ele batia. E eu resolvi mudar tudo em casa. E aí principalmente o meu filho mais velho, ele falava, mãe, mas todo dia é isso. E aí o que aconteceu? Ele... Tem uma regressão, né? Uma regressão, ele foi pro refrigerante, ele foi pro lanche, ele foi pro um monte de coisas para poder ir contra aquilo que eu fazia. Normal de todo adolescente. Sim, claro. E agora, né, depois dos 30, é que ele falou assim, não, mãe, eu preciso voltar. Ou seja, vai fazendo os exames, vai vendo que está complicado e vai mudando a alimentação. Que bom, ele aprendeu lá atrás e hoje ele faz por conta, já não precisa nem me perguntar mais nada, porque aprendeu. Mas eu plantei a sementinha lá atrás, só que eu fiz de uma vez. Não, a partir de hoje... E você sabe que tem vários casos, eu já ouvi vários casos, minha mãe agora só quer que a gente vire coelho, só quer que a gente coma verdura, quer dizer...
é lógico que você sai de uma alimentação, entre aspas, normal, né, que os normais, e vai para uma alimentação mais saudável, principalmente os filhos, tal, tendem a estranhar, então até se rebelar, né, como esse caso. Mas quando você começa, sabe, assim, comendo pelas beiradas, coloca um dia uma coisa. E outra, gente, para criança, a gente não precisa ficar dando muita informação. Põe, pronto, acabou. Não, que às vezes a mãe fica assim, olha, hoje você vai experimentar, põe no prato, entendeu? E vai falando, porque o meu Henrique, é o que você conheceu, né? O chefe Henrique veio ano passado aqui. Ele era horrível para comer. Então, por exemplo, ele adorava alface. Aí um dia eu fiz a selga. Ele, o que é isso? Eu falei, é uma alface branca. Ele comeu, pronto. Se eu falasse a selga, ele dizia, o nome diferente, às vezes a criança já fica... Nunca comeu, mas fala, não gosto. Então, eu já, qualquer coisa eu falava assim, é alface branca, alface roxa, e ia, sabe, como diz, dando nó. É uma alface diferente só. Olha, mandando carinho aí pra quem eu ainda não falei. A Osana, eu falei da farinha branca, né? Mas vale a pena, viu? Põe um pouquinho menos de farinha branca, mas coloque. Faça esse pão, que é saudável. Maria Silvia Borim, boa tarde, meninas. Adorei esse programa, evita o máximo de embutidos. Ó, tem muita gente que já tá na linha do saudável aí. Obrigado aí, Maria Silvia Ferrioli Borim. A Nancy Chelequim já desejou boa tarde de novo. A gente deseja ótima tarde para você. E é claro que agora é a hora do sacrifício. Não! Ainda falta quanto tempo de forno? Então, agora ele cresce por volta de 1 hora. Então, deixa eu dar... Eu tenho tempo para dar mais uma dica? Então, vamos lá. Ó, esse pão aqui é a mesma receita dessa receita que estamos colocando aqui para vocês verem. Eu dividi em duas, então, exatamente porque tem gente que não tem a forma para pão, mas uma forminha para fazer um bolo com furo, como esse aqui, né? com buraco, esse aqui, né? Ó. eu coloquei um requeijãozinho aí para fazer uma graça, né? A forma com buraco aqui. Para vocês verem que é um pão que rende bastante. E se você fez na sua casa, você acha muito, você já faz em 2, congela um. Esse pão congela super bem, então tirou do forno, esperou esfriar, embalou, coloca no freezer. Então, uma hora que você queira, enfim, chegou uma visita ou mesmo no seu dia a dia, você tira. Ele fica por volta de uns 50 minutos no forno, a 180 graus, tá? Então, 1 hora para crescer. Isso. E mais 50 minutos no forno. O segredinho é que eu não tenho aqui, eu acabei esquecendo de trazer, mas um saco plástico. Então, a gente põe no saco plástico, ele no instantinho cresce, mesmo hoje, que é um dia assim, um pouquinho mais frio, mas dentro do saco plástico, 1 hora mais ou menos, ele dobra de volume. Aí você coloca o queijinho, enfim... Dá para colocar orégano em cima, dá para colocar castanha, granola, o que você quiser, tá? E aí mais uns 40, 50 minutos, dependendo do forno a 180 graus, tá? Olha, gostei demais. Congele, que quem congelar vai gostar. E o legal desse congelamento que ela falou, no dia assim, gente, não tem mais pão, acabou. Você pega no freezer à noite, antes de dormir, coloca em cima da mesa. Sim. E vai dormir. No dia seguinte, o pão parece... só não vai estar quente, mas ele parece que foi assim, assou e deixou lá quietinho. É muito bom, né? Muito prático, né? Deixa eu pegar uma faca pra você. Peraí, eu tinha deixado uma faca aqui. Eu acho, aqui, ó, tá aqui. Pode cortar, faz favor. Pode cortar você. Faça as honras. Deixa eu, agora... Eu só não vou usar o requeijão, tá? Porque já tem queijo aí, eu vou comer um pedacinho É a dele hora assim. da verdade, né? Olha aqui, ó. Ai, que lindo, gente, olha. Tá vendo? E ele, ainda que a gente não tenha sovado, que eu não tenha sovado, olha como ele... Você sabe que chama túneis, né? Chama túneis? Esses buracos. Posso colocar aqui? Pode. Dá licença. Aí pão a gente come com a mão e é assim que eu vou comer. Tá? Então, gente, você pode servir esse pão, ele já por si só já é um lanchinho, tá? Você pode servir com manteiga, requeijão, enfim. Com o acompanhamento que você quiser. Um café, delícia. Um café. Gente, cafezinho amarguinho, delícia. Ressaltou mais ainda o sabor do pão. Agora, Elaine, vou falar pra você, o seu pão tá melhor que o meu. Vá. Então, acho que é por causa das ervas. O meu eu não coloco as ervas, não coloquei o gergelim. Ficou maravilhoso. Que bom, que bom. Gente, eu quero que todo mundo faça esse pãozinho, hein? Quem fizer pode me marcar, hein? Marca nas redes Elaine, sociais. muito bom. Então esse é muito assim, eu falei, faz muitos e muitos anos que eu faço
E assim, é E é o pão sucesso pizza. garantido. É, o pão pizza em casa, viu? Ficou com o apelido de pão pizza. Só esse cheirinho de orégano, né? Gui, vem pegar esse pedacinho aqui para experimentar. Você experimentou meu pão e você elogiou. Olha o bullying comigo. Olha o bullying com a professora que tá aqui. Que coisa feia. Pode pegar esse aqui de cima, Valmir. Ó, minha mão está limpa, eu garanto, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. E eu coloco. Eu vou até virar aqui para todo mundo ver, ó. Ele pode. Vou Deixa eu até tirar essa a garrafa garrafinha. daqui, Ó, para você ver como ele tá aeradinho aqui, ó. Muito bom, hein? Não tá bom, Valmir? Muito bom, nossa. Nossa! E ele tá frio, hein? Gente, pensa num pão saboroso. Elaine, você arrasou.